Bom, bem-vindo, galera, a mais um podcast da Olga. É um prazer estar com vocês aqui. Esse vai ser o podcast número 3. A gente tem aqui a presença do meu sócio, João Magalhães, e a ilustre presença aqui, pela primeira vez, do nosso querido Guta Toliuisen, outro sócio aqui da agência Olga. E, para poder fechar essa nossa pauta, nosso amigo Rafael Pio. A gente vai aqui falar hoje, o nosso tema, a gente pensou em dividir em 2 blocos, falando de festivais. E o primeiro bloco vai ser por que os festivais estão em alta nos últimos tempos, qual é a especificidade de festivais, né? E por que eles estão tão relevantes nesse nosso mercado nos últimos anos. E por final, a gente vai terminar o segundo bloco, já que nós somos 4, com quais são as dificuldades e peculiaridades de se fazer um festival. E aí, para esse nosso fechamento, como festivais se comportam agora nesse segundo semestre desse ano de 2020. Com isso, eu passo a palavra aí para o Rafael Pio, uma grande referência, um cara que tem um histórico maravilhoso aí. É um orgulho tremendo ter ele aqui com a gente. Rafael, fala aí um pouco da sua história e começa a falar aqui com a gente. Depois você passa a palavra para os meninos. Opa, agradeço demais as palavras que você começou a falar de mim aí, eu fiquei até lisonjeado. Mas eu trabalho com festivais há bastante tempo, eu acabo sempre inventando uma coisa nova para fazer, sempre voltado a festivais. O meu festival principal é o Oxigênio Festival, que é que já está na 6ª ou 7ª edição, se eu não me engano. E a gente faz 40 bandas, é uma doideira total, porque a gente mistura alguns estilos e ele trabalha na sua maioria com punk rock e hardcore, e essa já é uma dificuldade que a gente pode abordar aqui hoje. Eu fiz festivais de Curitiba HC Fest, eu faço o festival no Rio de Janeiro, participei do Polifonia, como nós fizemos a produção no ano passado, vamos fazer esse ano também, e eu cuido da agenda do Hangar 110, que já é uma luta diária para a gente conseguir ter banda suficiente para fazer. E além de tudo isso, também trabalho com algumas bandas. Eu acabo agenciando as bandas para fazer a venda. É um pouquinho aí do que eu faço nesse mercado musical. Qual é o que na tua cabeça faz um festival dar certo no país hoje? Olha, eu acho que os festivais hoje têm tido muito sucesso, aqueles que conseguem misturar algumas coisas do estilo sei lá, que começou o festival, por exemplo, uma segunda edição, um festival que começou como rock, ele consegue trazer alguma coisinha de um outro estilo, uma pitada de uma coisinha nova, porque eu acho que essa mistura tem sido uma tendência, não só em festivais, mas na música no geral, né? Então você vê artista de rock fazendo coisa de rap, fazendo coisa com MPB, então eu acho que eu acho que a mistura é importante em festivais, até para você trazer público diferente, para conhecer um estilo diferente, para conhecer uma banda nova, e eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a intenção de festivais é justamente essa, né? Você pegar, mesmo quando é um nicho só, você pega um fã de uma banda para conhecer uma outra banda, e por aí vai. E o que mudou nos últimos 6 anos do Oxigênio aí? Conta pra gente. Ah, cara, o primeiro Oxigênio que a gente fez foi em 2006, e a gente tinha 10 bandas. Era uma coisa um pouco nova pra gente, porque não existia venda online, não tinha essa coisa toda, né? E eu e meu sócio, que é o Marco, dono do Hangar 110, a gente fez esse primeiro festival e ele era voltado só pra música underground mesmo, não tinha nenhuma banda que tivesse gravadora, até porque naquela época também era muito difícil, né? E a gente fez. E a gente foi mudando ele, tanto é que a gente fez esse daí, a gente ficou parado um tempão, e a gente reduziu o festival, a gente fez um festival menor para, sei lá, 1.500 pessoas. E aí quando a gente conseguiu colocar mais 1.500 pessoas e poucas bandas, eram 6, 7 bandas, se não me engano. Aí depois a gente aumentou para 8, para 9, daí a gente estourou. Na terceira edição, terceira ou quarta edição, a gente começou a trabalhar com mais de 20 bandas. Foram 30 shows, na verdade. E eu acho que essa que foi a maior diferença, a gente foi aumentando o número de bandas. E na última edição, a gente conseguiu agregar muitos outros estilos, uma coisa de reggae, uma coisa voltada mais para MPB também, uns sons diferentes para a gente poder trazer o público diferente para o festival, que foi o caso de colocar Francisco Elombre, Brasa,
A gente colocou o Big Up também, que é uma banda completamente diferente do que a gente vinha trabalhando no festival, e por aí vai. E aí, Guta, na sua primeira participação aí conosco, explica aí como é que foi todo o trabalho de concepção do Polifonia junto ao João e quais foram os desafios e por que foi tão legal fazer essa primeira edição e por que vai ser tão legal a gente fazer a segunda esse ano. Opa, prazer estar aqui falando com vocês. A gente se fala todo dia, mas aqui no podcast vai ser bem legal trocar essa ideia. Bem, o Polifonia surgiu ano passado. Foi engraçado até o jeito que ele surgiu, porque uma artista tinha cancelado umas datas lá no Vivo Rio, que é nosso parceiro no projeto, e eles ligaram pra gente e falaram assim, cara, tenho 2 datas aqui e preciso resolver. Vocês me ajudam? A gente falou, cara, a gente tem um festival aqui de rock, de bandas independentes, mas que era para acontecer só esse ano, em 2020, né? Falou, não, traz para cá esse ano. E aí a gente chamou o Pio, justamente por ele já entender de toda essa logística de festivais e tal, e falou, Pio, ajuda a gente aí nessa. Então, junto com o Pio, com o Vivo Rio, e a gente montou esse line-up. E como o Pio falou, né? A gente priorizou fazer essa mistura, assim, né? O Polifonia, eu diria que também é um festival voltado para o rock, voltado para mais a cena independente, midstream ali também, mas a gente priorizou essa mistura. Então a gente foram 2 dias ano passado, né? Um dia que foi mais voltado para o hardcore, com Pense, Glória, Plastic Fire, Far From Alaska, e teve um outro dia que foi Scalene, Super Combo, Zimbra. E aí eu acho que teve a grande surpresa da noite, que foi o Tuyo, que muita gente não conhecia o Tuyo, e saíram de lá assim falando, cara, eu descobri essa banda no Polifonia, não sei o quê. E uns 2 ou 3 meses depois eles chegaram a tocar, abriram pro Fresno, na Fundição, e já tinha um monte de gente cantando as músicas, sabe? Então isso pra gente também é legal, né? A gente poder estar ali 1% na vida do Tuyo, sabe? Saber que a gente fez isso pra eles, eu acho bem legal. João, o que foi de diferente que foi feito aqui no Polifonia para que ele desse tão certo e virasse essa referência aí que o Guta trouxe, que foi tão legal, né? O papel de um festival é fazer isso, é poder apresentar bandas que não teriam tanto espaço, é poder misturar bandas e com isso apresentar outros sons para a galera que está indo lá ver. O que você acha que faz de um festival algo diferente e algo relevante para o cenário da música de entretenimento que a gente vive? Fala, galera, de mais um podcastzinho aqui. Pô, muito prazer, muito feliz de estar aqui com o Pio, cara, parceiraço nosso daqui da Olga, o Gutinho, nosso sócio, Bruno. Cara, eu acho que, cara, o Pio falou uma coisa muito importante que eu acho em relação aos festivais. Eu acho que cada vez mais a mistura é importante, cara. Assim, você vê principalmente os festivais lá fora, né? Nos Estados Unidos, principalmente, você vê que são festivais que prezam pela mistura, né? O Coachella, por exemplo, que talvez seja o maior festival americano, talvez um dos 3 ou 4 maiores do mundo, é um festival que mistura no mesmo palco atrações pesadas, pop, né? Do rap, tudo misturado. E acho que isso pesa muito na experiência do público, né? Cara, os Estados Unidos, que é um pouco de referência pra gente, eu tava lendo agora há pouco, estudando um pouco para fazer o podcast, 32 milhões de pessoas ano passado frequentaram festivais. É muita coisa, cara. E acho que essa mistura, ela traz essa experiência diferenciada, sabe? Quando você vai num show de um artista seu, ou às vezes tem uma banda de abertura, né? Ou um festival, você sempre sabe mais ou menos o que vai acontecer. Você chega num festival, como o Gutinha falou, às vezes você vai conhecer uma banda que você nunca viu, ou uma banda que não tem nada a ver, como foi o Tuyo no Polifonia. O Tuyo, por exemplo, estava no meio de bandas que nem eram tão pesadas, né? Mas que eram de outro público. E aí foi uma surpresa pra galera. Foi um show que chamou muita atenção. E acho que, além dessa satisfação que o Guta falou da gente ter participado, né? Nem que seja de uma forma pequenininha ali no lançamento de um artista, a galera que vai a um festival espera isso, né? Espera surpresa, espera uma experiência diferente. Quando você vai no Rock in Rio, quantas vezes a gente, né, frequenta um Rock in Rio da vida, um Lollapalooza assim, e você sai de lá e fala, cara, não, o show do Foo Fighters foi maneiro, mas, porra, conheci uma banda nova que nunca tinha ouvido na vida, que é maravilhosa, não sei o quê. Então, acho que mistura é uma coisa essencial no festival, e quando a gente diz mistura, é como o Bill falou, não é uma mistura louca também, não necessariamente, sabe? Não vou botar um artista de samba no meio de um hardcore,
mas você ter elementos ali que surpreendam o seu público, que tragam aquela coisa a mais do show, que o cara saia dali tendo uma experiência diferenciada, que ele não vai ter em outro lugar. E acho que eu acho que esse é o principal ponto dos festivais. Acho que é o que alavancou, né? Como a gente está falando disso nesse momento, como alavancou os festivais como nos últimos anos aí, né? A gente sabe que deu uma crescente nos últimos 15, 10 anos. E eu acho que muito por parte dessa experiência criada pelos festivais. O próprio Rock in Rio, né, cara? A gente sabe que hoje foi esse o tempo que era Rock in Rio, né? Tem uma galera que enche o saco com isso, né? Que ainda não entendeu que é só uma marca. Mas é isso, é misturar, é diversidade, pluralidade, experiência. Acho que isso que faz um festival. Polifonia, a gente tenta sempre ter umas misturas também, né? Ter uns artistas novos. Acho que o Polifonia tem essa função. Como o Gutinha falou, em São Paulo já é um lugar que tem mais festival, né? Que tem uma cena mais forte, principalmente de nomes novos, mas no Rio não tem. E acho que o Pio agregou muito a gente ano passado, criando esse line-up com a gente e trazendo para o Rio essa força de festival, principalmente nesse mercado de banda nova, midstream, que a gente está trabalhando bastante, cara. Eu um dia vou fazer um festival, nem que vocês não queiram aqui, do Raça Negra e Sepultura, e vai ser um sucesso, vocês vão ver. Mas, Pio, aproveitando aqui a dica do João e a deixa, você acha que, por exemplo, essa ponte aérea que a gente faz, né, eu e você aqui em São Paulo, os meninos da Olga no Rio, você acha que festivais ajudam a abrir a porteira e abrir uma porta e uma ponte, né, para que as bandas se conversem, para que haja, de repente, um espaço onde mais bandas de outros lugares consigam se apresentar, porque ali meio que está um espaço onde você tem, né, a relevância e a referência, de repente, de uma banda local que leva público naturalmente, e aí abre esse espaço, por ser um festival, né, de mais bandas terem seu espaço de fala e conseguirem se colocar dentro de mercados novos na hora de se fazer esse tipo de conexão. Certamente a gente contou muito contigo para isso no Polifonia. Queria entender de você qual que você acha que é talvez essa coisa que acontece dentro de festivais que acaba virando essa ponte entre muitas bandas que não teriam espaço para se apresentar e buscam em festivais essa janela. Eu acho que assim, as bandas menores que buscam espaço, claro, isso daí é fundamental. Eu acho que até é uma obviedade eu falar isso para você, mas eu acho que importante, inclusive, é você colocar as bandas grandes em contato com elas mesmas, né? Porque o que aconteceu de 5 a 10 anos para cá foi que as bandas começaram a fazer os shows delas sozinhos. Então, assim, antigamente você pegava uma van, tinha 3 bandas enfurnadas numa van, iam lá e faziam um show, sei lá, em Minas Gerais, e depois rodavam para São Paulo e por aí vai. Hoje em dia não, elas vão lá, cada um na sua van, pô, tocou, beleza, legal, pô, foi embora. O festival acho que serve para isso também, ele acaba juntando todo mundo. Você tem um camarim que muitas das vezes ele não é só da banda, ele é frequentado por 2 ou 3 bandas ao mesmo tempo, ou se for um camarim exclusivo, você vai ver que vai ter as outras bandas se falando lá, porque isso é muito importante também. Então a música acaba ganhando também, eles acabam fazendo juntos música numa gravação para o próximo CD, ou você fatalmente vai ter um show que vai ter participação do cara da outra banda, e por aí vai. Eu acho que isso daí também é uma importante. O João começou a falar sobre isso, e eu acho que isso é muito importante também. O fato das bandas menores conseguirem o espaço para tocar, eu acho que é importante a gente ressaltar também, e valorizar porque eles conseguiram chegar no festival, sabe? Porque são tantas bandas que às vezes a gente tem que escolher uma, ou o público vai escolher quando é uma enquete e tal. Então a gente tem que parabenizar também as bandas que conseguem chegar, porque para eles é muito legal isso, mas pro festival, como o Guta falou, é muito importante a gente poder falar, pô, a gente fez parte do início dessa banda, ou a gente conseguiu colocar essa banda e hoje a banda tá bombando, sabe? Foi o caso, por exemplo, o Violet Soda que a gente fez no Oxigênio ano passado foi um dos melhores shows do festival, e não era uma banda, não era nem no meio, era no começo do festival, sabe? E foi um dos melhores. Hoje eles vão fazer muitos shows fechando a noite ou fechando o festival ou outro logo mais. Então essa é um motivo que a gente pode falar de que a gente se orgulha também.
Deixa eu só complementar o que o Pio falou. Ele falou uma coisa muito importante mesmo dessa questão das bandas surgirem e tal. O Los Hermanos, por exemplo, surgiu no Abril Pro Rock, né? Óbvio que tinham feito uma porrada de show aqui no Rio já, shows legais e tal, mas foi o primeiro passo do mainstream, foi no Abril Pro Rock, e lá atrás abrindo e tal. E acho que é isso mesmo, acho que a gente tem que valorizar as bandas que chegam aos festivais. A gente sabe que não é fácil. A quantidade de banda que a gente recebe para tocar num festival, e essa seleção é muito difícil, muito ingrata de algumas vezes, porque tem bandas ótimas. E acho que é muito importante mesmo, também acho, concordo. Só para botar esse adendo aqui. Eu adorei, Pio, você ter trazido de volta uma coisa que é bem mais humana, né? Do trabalho de se fazer arte, do trabalho de se fazer música, que é essa irmandade que a gente tem entre as bandas, que me remete a 15 anos atrás, né? Quando eu e o João começamos a brincar disso, e depois foi a razão pela qual a gente conheceu, né? O Guta, o Matheus, o Léo. E é importante resgatar também o papel que festivais têm, né? De juntar pessoas dentro de um mesmo local, todos que gostam de fazer música da sua forma, do seu jeito, e que juntos catalisam uma situação ainda mais legal de se ter pessoas que têm o mesmo propósito ali, que é talvez transparecer, né, a sua veia artística, a sua vontade de expor a sua arte, e o quão legal é a gente resgatar um pouco dessa nostalgia em festivais que a gente tem de... Certamente é o lugar onde eu normalmente reencontro muita gente, né? Que aí você acaba batendo aquele olho, falando, porra, cara, quantos anos? E é bem legal a gente poder ter esses lugares de reencontro. Acho que os festivais também, acho que você falou muito bem, os últimos 5, 10 anos voltaram a ser relevantes por esse lugar, né? De poder ter as bandas amigas se juntando, novos amigos chegando, e acho que o público inteiro vendo também essa conexão, essa irmandade que acho que a música tanto precisa em momentos de maior egoísmo, né, de maior individualismo que a nossa música tem representado. Bandas continuam sendo coletivos de pessoas, né? E a gente trabalha em festivais com muito disso, né? São muitas bandas, são muitos indivíduos ali juntos trabalhando pela construção de um conteúdo, né? Muito foda e muito interessante. Eu acho que não só a banda é um coletivo de pessoas, a música, se não tiver pessoas para ouvir, se não tiver ninguém para compor junto, se não tiver ninguém para fazer, não existe música, né? Aquele lance do cara, existe muito aquele lance do cara falar, pô, o cara é um one man band, né? O cara é uma banda de um cara só tocando, mas se não tiver ninguém para assistir, ninguém para ouvir, não adianta nada. Então é isso, cara. E dentro do festival, você não tem só bandas que você colocou lá e tá começando, não. O público, pô, o cara conhece uma pessoa nova ali no meio da roda, no meio de um som e fala, pô, cara, vamos montar uma banda, não sei o quê. E surgem novas bandas dentro de um festival, cara. Eu sei porque muita gente me escreve, às vezes, falando disso, pô, minha banda começou no seu festival, um sonho pra gente tocar. Ou, pô, a gente ia no hangar e começamos a ver umas bandas e montamos uma e a gente quer tocar lá. Então é tudo isso daí, eu acho que é válido. Quanto mais gente, esse coletivo, essa coisa, a energia e a atmosfera que tem um festival faz você até sonhar alto às vezes. Você, pô, de repente você tem uma banda, você começa a inventar coisas, fala, nossa, eu vou fazer isso aqui porque eu vi no festival, sabe, essas coisas. Então acho que tudo isso daí conta também. E claro, cara, até o Guta falou assim, existe uma diferença muito grande de você fazer essa inclusão de outros estilos, tal, é uma dificuldade muito grande, e existe uma diferença, não é qualquer estilo que vai entrar ali, mas então você imagina que pessoas que acabam gostando de uma coisa, de uma banda, acabam se juntando, então ele já tem uma afinidade, já tem alguma coisa em comum nesse mesmo lugar, então fica muito fácil de você trazer coisas novas, trazer bandas novas, conseguir criar uma coisa nova, criar música, tudo isso daí é o que vocês falaram mesmo. Maravilhoso, cara. Acho que você terminou dentro de um bloco ótimo, onde a gente falou sobre o que é e o que significa, né? O papel que um festival acaba tendo na vida de nós, do público e das bandas que entrelaçam nossas vidas. E agora vamos partir para o segundo bloco, onde a gente trabalha justamente as dificuldades, até mesmo do nosso coração, né? De conseguir trazer as bandas certas no momento certo, não deixar a gente de fora, mas tendo que deixar a gente de fora. Vamos começar aqui o nosso próximo bloco com o Guta, falando no que talvez na concepção do que a gente já teve na nossa história, não só de agência Olga, mas da vida dele também, como produtor, músico e tudo mais, a dificuldade e como né, montar e saber gerenciar, não só artisticamente, como
produzir, né? E entender os pormenores e fazer um festival da melhor forma possível. Vai lá, Guto, é contigo. Cara, pra mim a maior dificuldade para fazer o festival é o que as pessoas consideram a parte mais legal, que é o line-up. Quando a gente se vê assim, o Rock in Rio vai anunciar os nomes, você mesmo já cria lá assim, né, o nome. Não, se eu fosse o Rock in Rio, eu botaria banda tal, banda tal, banda tal, porra, isso daí vai explodir. No outro dia eu botaria banda tal, banda tal, banda tal, não sei o quê. Cara, e pra gente é um sacrifício. É a maior dificuldade, eu acho, que a gente tem, porque a gente também quer botar um monte de banda. Só para você ter uma ideia, pro Polifonia 2020, a gente tá no nosso terceiro ou quarto line-up de ideias, assim. A gente já fez um line-up completamente diferente, que não tinha nenhuma dessas bandas que estão. Depois a gente mudou de novo, depois a gente mudou. Aí não, tira aqui, bota aqui, pô, talvez essa banda consiga, talvez essa não. E a gente foi vendo também, depois que a gente chegou num consenso de umas 20, 30 bandas, a gente foi vendo ali como que se as bandas tinham data, se não tinham, se iam poder tocar nessa época e tal. Mas pra mim, pra início, assim, essa é a maior dificuldade. Eu não sei como é que o Pio lida, assim, com isso, porque o Oxigênio eu acho que é um pouco mais fácil, entre aspas, porque são 3 dias, né, de festival. O nosso, esse ano, o Polifonia vai ser um dia só. Então você colocar 10, 11 bandas em um dia, cara, foi a maior dificuldade pra gente chegar nesse consenso, assim. Eu acho que na verdade, a facilidade a facilidade vira também uma obrigação que a gente tem de colocar todas as bandas, sabe? A gente tem 3 dias e não cabem, cara. Não cabem. Existem milhares de bandas legais, existem milhares de bandas de amigos, existem milhares de bandas que o público gosta, então a gente tem que saber colocar esses 3 pontos num festival de forma que, claro, agrade o público, que entre no orçamento, que tenha a possibilidade da data. É muito difícil. Essa é a parte mais difícil do festival, com certeza. O resto não, o resto você faz, você contrata, você tem empresas parceiras, a produção toda, você tem pessoas que podem fazer, mas a escolha do line-up e depois você conseguir efetivamente colocar esse line-up é bem difícil. Então você imagina o quê? Pô, eu quero colocar a Pitty no meu festival. Aí eu vou lá, putz, a Pitty já não tem a data. Putz, então eu vou ter que colocar, vou colocar, sei lá, o Dead Fish. Pô, o Dead Fish, eu vou colocar lá. Ah, não dá porque saiu do orçamento. Sabe, é muito difícil mesmo. Então, às vezes a gente até, a parte da grana, do orçamento, acaba sendo até uma das últimas, porque a gente fala, puta, vai ter que ser essa, porque a gente não consegue colocar outras na mesma época, não sei o que, a gente vai eliminando uma por uma e você chega no orçamento lá, você acaba, às vezes, até gastando mais do que você deveria. Mas, e claro, depois você depende lá do ingresso, do patrocínio para poder se bancar. Mas é isso mesmo, o Guta, eu acho que ele tem razão. E quanto mais abrangente for, mais difícil vai ser essa escolha de line-up mesmo. E João, como é que você acha que entra o desejo de conseguir chegar no público certo, que vai entender essa escolha tão árdua, que parece tão fácil para muitos, mas é muito difícil, de line-up, né? Você que é um cara que lida muito com essa área que a gente precisa tanto na Olga, né? Que é a interação com o público, tipo, entender exatamente qual mensagem a gente passa com os nossos festivais, as escolhas que a gente faz artísticas aqui dentro da agência. Como é que para você fica essa situação e essa dificuldade de entender como é que o público vai entender esse projeto, como é que vai ser comunicado, como é que a gente faz, né, todo mundo entender o porquê que a gente fez essa escolha que a gente fez na hora de defender o line-up de um festival e toda a produção em volta dele? Cara, eu concordo muito com os dois, né? É uma dificuldade grande essa escolha de line-up, mas assim, partindo desse lado que você tá falando de comunicação e tal, eu acho que quando a gente, diferente do Oxigênio, que já acontece há um tempo, então o Pio já acredito que já sabe o que o público dele gosta e sabe até onde ele pode ir nessas misturas, entende um pouco mais a comunicação direta, a gente tenta... É a primeira coisa que eu acho que a gente faz, né? Aqui, eu e o Gutinho, a gente cuida um pouco mais dessa parte de conceituação de evento e tal. Quando a gente pensa o Polifonia, por exemplo, a gente pensa, cara, para quem que a gente vai falar? E aí, a partir disso, a gente começa a pensar
as cores do festival, como é que a gente vai se comunicar, né? Que tipo de texto a gente vai escrever, e aí o line-up vem. E acho que é muito importante você respeitar, como você falou agora, a vontade do público, sabe? Assim, por mais que seja difícil você buscar entender exatamente o que eles querem, você, dentro do que você cria de conceito, você respeitar. Por exemplo, a gente faz aqui um dos festivais que a gente faz na Olga é o Rio Rock Tour. O Rio Rock Tour é um festival que existiu por 4, 5 anos, há 10 anos atrás, e ele já tem o seu conceito, sua cara formada, que são bandas daquela época, né? Bandas que tocam aquele estilo, aquele pop punk, aquele estilo mais ou menos assim. Não adianta no meio do Rio Rock Tour eu botar uma banda que não tem nada a ver, uma banda dos anos 80, sabe? Então eu acho que também tem isso, sabe? Você tem que entender o seu público, respeitar o seu público, sabe? O Pio falou uma coisa bem interessante, assim, que essa dificuldade de você juntar, né? Equilibrar as bandas que estão bombando com as bandas que você tem contato, com as bandas novas, saber que tentar é impossível botar todo mundo para tocar e ao mesmo tempo vai ter gente querendo tocar e é difícil, às vezes você erra numa peça que faz toda a diferença no line-up de um festival, mas eu acho que é isso. Eu acho que no nascimento da ideia, quando você cria o conceito, é você já buscar o seu público e ir atrás, sabe? Não adianta você botar da sua cabeça, tipo, como você falou, por exemplo, nada impede de você ter um festival que vai ter Raça Negra e Sepultura. Eu acho que é zero impossível, contanto que ele seja um festival criado com o conceito de ter essa cara, sabe? Se você bota num festival tipo um Coachella, o Coachella é um festival que você pode botar uma coisa assim, mas se você botar o Raça Negra no dia de metal do Rock in Rio, talvez dê problema. Então, eu acho que tudo pode, contanto que você entenda o seu conceito, sabe? E acho que é isso que a gente busca muito na Olga, sabe? Você vê, por exemplo, o Polifonia e o Rock Tour, são festivais que, teoricamente, nem são tão diferentes. Mas você olha o line-up, você entende de cara o que cada um. Um traz as bandas das antigas, o outro traz as bandas novas, atuais. E, para quem não conhece, pode achar que é a mesma coisa. Mas se você é público de cada um, você sabe o que cabe num e sabe o que cabe no outro. Então, eu acho que é importante isso. Você definir o seu público e atrás dessa pesquisa de público mesmo. Acho que é isso que a gente faz aqui, é isso que faz diferença nessa montagem de line-up aí. E, Pio, você acabou falando dessa demanda que existe normalmente em festivais de se buscar parceiros que ajudem, né, na execução minimamente orçamentária, talvez, do que é o desenho de um festival, que é uma coisa normalmente mais robusta, né, que requer muito mais cuidado, especialmente orçamentário, de produção. Diz pra gente aí, como é que você tem visto nesses últimos anos as parcerias que se constroem, a maneira como fica talvez mais fácil, ou os parceiros que mudam? Como é que você tem visto a dificuldade que é você buscar quem está de fora querendo se expor junto com a gente e querendo atrelar sua marca, seu negócio aí para poder produzir com a gente esse festival junto? Primeiramente, assim, eu até vou dar uma corrigida / discordada. Na verdade, o parceiro que entra, ele não é financeiro, não. Eu acho que a importância de um patrocinador, de um apoiador, ou o que quer que seja, não é só financeira, porque ele vai dar também uma cara para o seu festival. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do Oxigênio. A gente tem com a Vans como parceiro já em 4 edições. Ele ajuda a gente a ter a cara do festival, ele vai ter as ações dele lá dentro, ativação de marca, ele vai ter a própria divulgação dele, também ajuda no festival, ele tem a parte toda também de relação com o público. Então, o público sabe que a Vans vai estar lá dentro, ele já gosta da Vans também, então é mais um artifício, mais uma forma de você trazer o público que você acha que é interessante para o seu festival. Então, é claro, por isso que tem que pensar também, não é qualquer patrocinador que vai chegar, de repente o cara vai derrubar um caminhão de dinheiro no festival e é um patrocinador que talvez não vai agregar ao seu festival, vai até dificultar, sei lá, uma marca de cerveja que não seja a que o público goste, ou vem uma marca de pinga para um público sabe, tem tudo isso também. Então, a construção disso daí é feita de forma muito carinhosa, para você também não destoar tanto do que você quer para o seu festival. Então, continuando com o que você me perguntou,
eles estão entendendo melhor isso. As marcas, eu acho que assim, o Oxigênio, para mim, foi muito bom ter feito, porque a partir dele eu consegui trazer algumas marcas para perto e também distribuir nos meus festivais. Então, porque, como eu te falei, eu tenho um festival no Rio, tenho um festival em Curitiba, eu faço um festival itinerante todo final de ano também. Então, todos esses daí eu estou conseguindo colocar uma coisa ou outra da marca. Que eu consegui no Oxigênio, então eu vou lá, o Oxigênio tem essas marcas aqui, isso aqui encaixa, isso aqui não encaixa, isso aqui não dá, e também a gente vai conseguindo saber como chegar nesse pessoal, como é que eu vou mandar o projeto, o que eles esperam do meu projeto, o que eles vão ter de entrega do festival para eles, por que eles devem investir nesse festival, por que eles devem estar nesse festival. Então é mais ou menos por aí. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas eu acho que dá para discutir um pouquinho nesse aspecto, não só financeiro, mas também de construção de perfil do festival. Eu acho maravilhoso você trazer isso à tona, porque acaba que por linhas diferentes a gente fala a mesma coisa. É por isso que normalmente eu odeio falar a palavra patrocinador e sempre tento trazer a palavra parceiro, né? Porque ela requer um pouco mais de cuidado, requer que você procure não só exatamente a ajuda para poder construir uma situação orçamentária mais confortável, mas que certamente haja um alinhamento de muitas estrelas aí na hora de construir o que você precisa para fora e para dentro do seu festival. João, o que você acha? Cara, eu tô completamente de acordo. Eu acho que era até uma coisa que eu tava que o Bill falou complementa um pouco o que eu tava pensando antes. Eu acho que quando você conceitua um festival e você busca seu público-alvo, fica mais fácil de você criar uma marca, que é o mais importante. E essa marca é quem vai chamar a atenção dos parceiros, dos apoiadores, dos patrocinadores, seja lá quem for. E acho que eu concordo completamente. Eu acho que, às vezes, não vale a pena ter um patrocinador que não converse com o seu público. Às vezes você tem, como o Pio falou, o cara vai despejar um rio de dinheiro no teu evento, mas é uma marca que não conversa com a galera, é uma cerveja que a galera não bebe, ou uma marca que a galera não curta. Então, às vezes, o impacto nem é positivo. Não é uma questão de grana, eu acho que é uma questão muito mais de ativação, de experiência. Cara, eu acho que tudo passa pela experiência do público. Então, não adianta nada o cara ir lá, bancar seus custos artísticos todos, trazer não sei o que lá, e o cara ir no seu festival e falar, pô, mano, não era isso que eu tava esperando, é uma experiência completamente diferente, com outras ativações. Então, eu acho que a marca ela tem toda ligação com essa conceituação do evento, da marca, do festival, dessa criação de um perfil e desse trabalho de branding, né? O Gutinha pode falar bastante disso, que foi uma das coisas que a gente pensou lá no Polifonia, lá atrás, quando a gente montou ele, de posicionar a marca, né? De ser esse festival independente, né? De novos nomes no Rio e tal. Eu acho que foi uma coisa que a gente pensou muito, e trazer parceiros que conversem com a nossa marca e que agreguem, não só financeiramente, mas como parceiro mesmo, né? Apoio. Por isso que eu acho bem importante, assim, pegar, quando a gente monta uma planilha, né, assim, do festival, de custos e tal, pegar aqueles últimos itens. Óbvio, a gente sempre tem lá o cachê das bandas, produção, backline, diretor de palco, road, essas coisas, mas a gente acaba deixando aqueles últimos itens, que é foto e vídeo, lá no final da planilha, e a gente trazer para cima, porque é isso que vai fazer com que você consiga chegar numa marca, num parceiro, e falar, olha só como é que foi o meu festival ano passado, pô, vê se isso aqui não se encaixa com você, se não tem a ver contigo. Eu tenho um exemplo até de um festival, do Punk Rock Holiday, que é um festival que acontece lá na Eslovênia. O Pense tocou ano passado, esse ano vai ter o Abras Cadabra. Eles lançaram um aftermovie que você assiste aquilo dali e você fala, cara, eu preciso ir nesse festival. E é um festival em agosto na Eslovênia, uma coisa que, sim, eu, por exemplo, nunca pensei em ir para a Eslovênia. Mas quando você assiste aquilo, você fala, cara, eu quero fazer parte disso. E acredito que com aquilo ali, com aqueles vídeos, com aquelas fotos que eles fazem, eles consigam mostrar isso para algumas marcas e as marcas falarem, cara, isso daí é legal, cara, isso daí eu também quero fazer parte disso. Muito bom. Muito obrigado, gente. Estamos aqui chegando nas considerações finais. Foi maravilhoso participar desse podcast com vocês. Acho que cada vez ele está ficando melhor e eu fico mais orgulhoso e feliz de poder estar construindo esse espaço de fala entre nós aqui da Olga, nossos amigos também que estão por aí
batalhando junto com a gente nesse mercado. Então eu vou abrir a palavra para o João Guta e fechando aqui o Pio, que olhando para esse segundo semestre aí, como é que a gente fecha esse ano de festivais, como é que a gente imagina que o mercado vai estar se comportando, e aí alguma palavra final, alguma chamada para um conteúdo, um festival, alguma palavra de ordem que vocês queiram falar aí, a palavra é de vocês, gente. Muito obrigado. Então, eu acho que, cara, uma coisa que a gente tem falado muito, né, nos podcasts, lives e tudo que a gente tem feito, das conversas que a gente tem tido. Acho que o segundo semestre de 2020, por causa do Covid-19, vai ser uma guerra. Acho que os festivais vão se dar até bem, tô acreditando, porque o público vai ter que fazer uma seletiva de eventos, né, porque a gente sabe que a economia não vai ficar forte, e acho que vão preferir ir num evento que tenha 4, 5 artistas que eles gostem, que tenha uma experiência diferenciada. Ao mesmo tempo, a gente vai ter aquela guerra por evento, né? Tudo que não aconteceu no primeiro semestre vai se juntar com o que aconteceu no segundo semestre. A gente vai ter evento todo dia, o dia inteiro, de todo tipo. Mas eu tô otimista. Acho que a tendência é que os festivais cada vez mais fiquem firmes, não só nessa questão artística, né? Das misturas e dos novos nomes, mas como o Pio falou, acho que na aposta dos parceiros, né? Não só quem vai botar grana, mas a galera que tá apoiando e que entra junto. Acho que é muito mais jogo pro cara fazer uma ativação para uma marca num festival que tem uma experiência definida, que tem um público certo, do que um show normal. E tô otimista. Acho que a gente tem que trabalhar e meter bronca nos festivais. Acho que é uma saída e acho que a gente vai retomar esse mercado em breve. Quanto à dica, cara, a gente ficar de olho na agenda. A gente aqui na Olga tem muita coisa. A gente vai ter o Rock Tour em agosto, vai ter o Polifonia em outubro, provavelmente vai ter mais um festival aí em dezembro, janeiro. Então, aqui no Rio, na nossa agenda. Em São Paulo aí, o Pio faz muita coisa, ele escrever pode falar melhor. E é isso. Foi muito bom, Bruno. Muito bom a gente poder conversar, cara. Tá maravilhoso. E muito feliz de estar aqui com o Gutinho e com o Pio, 2 parceiros nossos, né? O Gutinho é nosso sócio e o Pio nosso parceirão. É isso, um abraço, galera. Para finalizar aqui, minha dica seria exatamente essa, ficar de olho na agenda aí dos festivais. Tem muito festival legal, assim. A gente vai fazer o Rio Rock Tour em agosto, tem o Polifonia, tem o João Rock, que vai ser em setembro, o Queremos Festival também vai ser em setembro, o Koala Festival vai ser também ali no segundo semestre, e, obviamente, o Oxigênio, né? Esse ano tem Oxigênio, né, Pio? Fala aí. A gente está com planejamento de fazer esse ano sim, tá? Até por questões contratuais que a gente já vem trabalhando. A gente tem um problema, que é esse que o João falou, porque vai ter muito evento que está sendo adiado desse primeiro semestre, está indo para o segundo semestre, então vai encavalar. A gente já está descartando fazer em setembro, que é um mês que a gente sempre faz, para poder dar um respiro aí para a galera, porque vai faltar grana para pagar ingresso, né? Eu acho que o público não vai conseguir ir em todos os shows que eles querem. Então a gente vai ter que dar uma pensada nisso em relação à data, mas a dica que eu dou para a galera, e eu acho que é importantíssimo, é assim, não devolve o ingresso, não pede de volta a grana, espera um pouquinho que a galera tá remarcando tudo, porque pelo que eu tenho visto, se tem um show com uma banda gringa, por exemplo, agora, o ingresso custou, sei lá, R$120. Quando esse show for acontecer de novo, ele não vai custar R$120, vai ficar mais caro. O dólar aumentou, tá tudo aumentando, então a dica que eu dou é essa, não só para proteger os produtores aqui, mas sim para você também não ter que gastar mais para ver a banda que você quer, entendeu? Vamos acreditar que vai dar tudo certo para todo mundo, vamos acreditar que os shows vão acontecer da melhor maneira possível, mas acho que é importante a gente também se falar, sabe? Não só, eu tenho a produtora aqui, a Gig Music, tem a Olga aí do Rio de Janeiro, outras produtoras do Brasil inteiro, se falar, para você acabar não prejudicando um ao outro. Então, de repente, você consegue colocar o seu festival numa data diferente do meu, ou fazer uma ação conjunta, e por aí vai. Eu acho que isso daí pode funcionar. É a hora de todo mundo dar as mãos e partir para alguma coisa positiva, né? Mesmo nesse momento tão negativo.
Grande abraço para todo mundo. Bruno, Guto e João. Tamo junto aí nos próximos festivais. Alguns desses aí a gente vai estar com certeza junto na produção. Alguns deles a gente vai acompanhar um pouquinho à distância. Mas é isso. A gente vai sempre estar junto no pensamento também. Galera, discutimos o nascimento, crescimento, explosão e desenvolvimento de festivais e o Pio fechou com chave de ouro, que é valorizem, acreditem, que a gente está aqui fazendo o nosso melhor para que vocês tenham a melhor experiência possível e imaginária e juntos sabemos que a gente sempre sairá melhor disso aí. Gente, muito obrigado, um grande abraço a todos, até a próxima. Valeu!